Boa noite. Boa noite. Vaticano apresenta projeto da Vigília Ecumênica de Oração a ser realizada no dia 30 de setembro na Praça de São Pedro. Organização que atua em 4 estados do Brasil auxilia pessoas que desejam ser pais adotivos. Oportunidade para empreender. Campanha orienta pessoas que querem abrir o próprio negócio. Prova de vida de aposentados e pensionistas. A partir de agora, a Previdência Social é a responsável pela comprovação se o beneficiário está vivo. Fórum dos Governadores se reúne para a definição de pautas que devem ser apresentadas no encontro com Lula. Conselho da Petrobras aprova Jean Paul Prats no comando interino da estatal. Veja por que o Brasil pode ampliar exportação de ovos e carne de frango. Dados divulgados de Israel mostram que a população que se diz cristã no país cresceu 2%. Série Desafios da Pesca. Penúltimo episódio mostra a rotina de 2 pescadores artesanais em um rio no litoral pernambucano. Esta é a TV Canção Nova, de inspiração católica. Está no ar o Canção Nova Notícias a serviço da vida e da esperança. O Vaticano apresentou o projeto da Vigília Ecumênica de Oração a ser realizada no dia 30 de setembro, na Praça de São Pedro. Durante a coletiva de imprensa, também foi apresentado o projeto Together, Encontro do Povo de Deus. A Vigília Ecumênica de Oração será celebrada pouco antes da Assembleia do Sínodo dos Bispos. Ao final da oração do Ângelus, no dia 15 de janeiro, o Papa fez o convite. Que sábado 30 de setembro próximo. Em 30 de setembro, terá lugar na Praça de São Pedro uma vigília ecumênica de oração, ocasião em que confiaremos a Deus os trabalhos da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Na sala de imprensa da Santa Sé, o cardeal Jean-Claude Rollerich, relator-geral do Sínodo, falou que a vigília de oração será ecumênica devido à Assembleia Sinodal. O Papa Francisco se unirá a representantes de várias igrejas para o momento. Existam opiniões diferentes dentro da igreja. Isso é absolutamente normal. O Sínodo não é para dividir. Precisamos escutar uns aos outros para discernir o que Deus quer para seu povo. Estou confiante de que podemos progredir juntos. O evento aberto ao público é promovido pela comunidade de TZ com o tema Juntos, Encontro do A Diocese de Roma, Secretaria-Geral do Sínodo, Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, e cerca de 50 associações eclesiais e ecumênicas colaboram para o evento. O conceito da vigília ecumênica se baseia na oração e na consciência do batismo em Cristo. O evento, realizado no mês de setembro, contará com a participação de pessoas de 18 a 35 anos, de diferentes países europeus e de todas as tradições cristãs. O arcebispo, representante pessoal do arcebispo de Cantuária, junto à Santa Sé e diretor do Centro Anglicano em Roma, participou da coletiva e fez um convite. Devemos ser portadores das necessidades profundas do povo de Deus. O Sínodo deve promover a inclusão e não apenas pensar nas estruturas, mas colocar as próprias relações no centro. De Roma, a gente vem para a terra da padroeira do Brasil, porque os membros da Renovação Carismática Católica estão reunidos em Aparecida, interior de São Paulo. Eles participam do 2º dia do Encontro Nacional de Formação. O tema principal de hoje trata dos ministérios da Renovação Carismática Católica no Brasil. O Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida se transformou na sede formativa da RCC Brasil. A tarde de encontro no ENF 2023 foi marcada pela realização de workshops. Todos eles têm seus momentos com os servos, de cada ministério para passar orientações que são mais específicas do ministério, coisas que o Senhor fala que são mais específicos para cada ministério. Então, cada ministério nesse momento aqui se reúne na tarde dessa quinta-feira e também amanhã, sexta-feira, o dia inteiro,
para partilhar um pouquinho mais sobre as especificidades de cada ministério. Cerca de 8.500 carismáticos ocuparam os espaços formativos dos 15 ministérios. Um deles é o de promoção humana, que trata do cuidado com os membros do grupo de oração. Esse ministério ele tem 3 pilares. Nós procuramos trabalhar com o acolhimento, pastoreio e caridade social dentro do grupo de oração e fora do grupo de oração também. O ministério é um serviço específico dentro do grupo de oração. Missão para servir a comunidade cristã, uma oportunidade para colocar em prática o apostolado. A formação ela é muito importante, seja qual for o serviço na igreja. A gente tem que ter essa preocupação. Nós, como pregadores, precisamos pregar o que a igreja prega. Evangelização que também é direcionada aos pequenos. O papel do Ministério para Crianças no grupo de oração é exatamente promover o batismo no Espírito. Eles têm o direito, como o adulto deseja, como o adulto quer fazer parte disso, de receber esse derramamento, a criança também. Mesmo com intensa programação formativa, os participantes do encontro são convidados a clamar o batismo no Espírito Santo e a vivenciar a essência do movimento. Toda a dormição espiritual, todo estado de sonolência espiritual seja despertado, seja levantado pela graça de Deus, para que de pé nós possamos marchar em ordem de evangelização, levando muitas pessoas para o céu. Da capital da fé para a capital política do Brasil, Brasília, o assunto agora é política. Está acontecendo no Distrito Federal, neste momento, a reunião do Fórum dos Governadores do Brasil. Liana Nunes tem informações das pautas e do objetivo deste encontro. Uma boa noite, Liana. Boa noite a todos. Olha, a pauta principal dessa reunião é a que faz referência às medidas econômicas. A recuperação de perdas com o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre combustíveis e as mudanças da capacidade de pagamento estão entre os assuntos discutidos. Outro tema em debate é a sugestão de alterações nas regras que indicam a situação fiscal e a capacidade de tomar empréstimos. As definições de hoje, feitas pelos governadores, serão apresentadas amanhã, em reunião marcada com o presidente Lula no Palácio do Planalto. E mudando de assunto, você sabia que qualquer pessoa pode sugerir um projeto de lei ou opinar sobre alguma pauta que esteja em tramitação na Câmara e no Senado? Pois é, o portal E-Cidadania é uma plataforma que permite ao cidadão participar ativamente da formulação de novas leis. O usuário pode participar de audiências públicas, sabatinas e diversos outros eventos. Na consulta pública, pode opinar sobre propostas de emenda à Constituição, medidas provisórias e ações que estejam em tramitação no Senado. O deputado federal Roberto Sebastião Peternelli Júnior afirma que a plataforma é um modo de participação do cidadão. É fundamental a sua participação. O portal recebe milhões de acessos. E isso que é fundamental, a população participando daquilo que ela julga adequado. O portal é administrado pela Coordenação de Apoio ao Programa E-Cidadania. Criado em 2012 pelo Senado Federal, o site tem o objetivo de estimular a participação das pessoas em atividades legislativas, orçamentárias, de fiscalização e representação no Senado. A ferramenta pode, inclusive, auxiliar parlamentares na construção de novas propostas. Muitas vezes a gente quer ouvir mesmo a opinião do público, para saber se um projeto tem popularidade, tem aceitação ou não. E esse é um critério muito importante para você decidir como votar dentro do parlamento. O portal E-Cidadania recebe diariamente sugestões e propostas de leis elaboradas pela população. No entanto, para que as ideias legislativas sejam enviadas para a análise da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, as sugestões precisam reunir ao menos 20 mil cliques de apoio do público. Caso seja aprovada, a ideia torna-se projeto de lei ou PEC e segue para tramitar no Congresso.
Algumas ideias propostas já foram transformadas em projetos de lei ou PEC, como a revogação da Lei Rouanet e o auxílio moradia para deputados, juízes e senadores. Para realizar o cadastro no portal e-Cidadania, o usuário precisa informar os dados pessoais, como o estado em que reside. E o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, começou a realizar pagamentos de aposentadorias, pensões e demais benefícios com o reajuste anual de 2023. As datas que fazem referência ao dia do recebimento do valor já estão disponíveis na página da internet do órgão. Ao todo, mais de 37 milhões de pessoas de todo o país recebem o benefício. E falando em INSS, a prova de vida dos aposentados e pensionistas mudou, viu? Agora a Previdência Social será responsável por fazer o cruzamento de dados de empresas públicas e privadas para comprovar se o beneficiário está vivo. Até o ano passado, a responsabilidade pela prova de vida era do segurado. Agora, a Previdência Social deve realizar a busca das atividades do beneficiário para validar o pagamento. O Instituto Nacional do Seguro Social vai fazer a comprovação por meio do cruzamento de dados. O INSS terá 10 meses a partir da data de aniversário de cada pessoa para comprovar que o titular está vivo. Se o órgão não conseguir fazer o procedimento nesse período, o segurado ganhará mais 2 meses para provar. Nesse caso, a pessoa será notificada pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135, pelos bancos, para se identificar e informar o governo. Cerca de 17 milhões de benefícios entre aposentadorias, pensão, por morte e por incapacidade deverão ser comprovados pelo INSS neste ano. Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. Olha, e uma última informação, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou hoje a indicação de Jean Paul Prats para a presidência da empresa. Indicado por Lula, o senador do PT, Paul Prats, passa agora a ser integrante do colegiado e vai ficar no comando interino da Petrobras até que a eleição seja confirmada na Assembleia dos Acionistas. O mandato vai até 13 de abril de 2023, é o mesmo prazo dos demais diretores, e após essa data, o Conselho pode conduzi-lo ao cargo. Nossa participação por hoje finaliza aqui. Mais informações nesta sexta-feira no Boletim de Notícias, edição da manhã. Desejo uma boa noite a todos. Reinaldo, Adriana. Boa noite, Liana. Fica com Deus. Olha, a seguir, IBGE divulga dados atualizados do Censo Demográfico de 2022. E na capital paulista, orientação a empreendedores para investir em seus próprios negócios. Alguns países enfrentam problemas sanitários e econômicos por causa da gripe aviária. Essa realidade pode impulsionar a demanda por frangos e ovos, não só aqui no Brasil. Elas trabalham, eles vendem e nas prateleiras não falta. Mas o preço do ovo, esse subiu quase 19% nos últimos 12 meses. Tem aumentado bastante, mas a gente vai levando, né? A produção também ficou mais cara. As altas nos insumos. Esse teve um grande impacto na produção dos ovos atualmente. Os insumos representam 70% dos custos de fabricação de um ovo hoje. Na granja, o controle sanitário é rigoroso. Ações como desinfecção, telagem de galpões, controle de tráfego de pessoas, também de veículos, são rotinas da empresa, né, a fim de evitar possíveis contaminações. Vários países enfrentam um surto de gripe aviária, o que reduz o plantel de aves poedeiras. Lembrando que o Brasil é o único dos grandes produtores mundiais que nunca teve e não tem influenza aviária. Por isso deverá ser chamado para contribuir mais ainda em 2023. Esse cenário pode favorecer o Brasil nas exportações. Apenas 1% da produção nacional sendo exportada, então temos aí a possibilidade de ganho de escala na exportação de ovos e seus subprodutos. 720 mil ovos por dia. O ritmo da produção demonstra um bom momento para o setor, que espera aumentar
os resultados obtidos em 2022. A exportação de ovos teve o melhor desempenho dos últimos 7 anos. Embarcamos mais de 22 milhões de dólares de produtos de ovos, o que é um aumento de 24% em relação ao ano de 2021. Os ovos do Brasil foram para os consumidores de Emirados Árabes, Catar e Japão. Já a carne de frango enviada para fora do país foi recorde, quase 5 milhões de toneladas. A China é o maior comprador. Mesmo tendo crescido 4,6% em volume nas exportações, o Brasil também cresceu na oferta de produto do mercado interno. Crescemos 1% de oferta de mercado para o mercado brasileiro, que é o maior consumidor. As perspectivas para 2023 são tão positivas quanto. O cenário é desafiador para todos os produtores, mas entendemos que 2023 será um ano de recuperação para toda a nossa cadeia produtiva. Bons resultados geram investimentos. A gente vai investir mais na questão de otimização dos nossos processos internos para que a gente busque cada vez mais a eficiência operacional, com o objetivo de redução dos custos. Para alguns, o que não pode é faltar. Todo dia tem ovo quente, ovo frito, ovo na salada. Tem que comprar o que é mais saudável, né? Que a roda gire com elas trabalhando, eles vendendo e a gente consumindo. Pois é, o ovo é o coringa na cozinha. Mais da metade da população brasileira sonha em abrir o próprio negócio. Em São Paulo, uma campanha quer incentivar quem deseja empreender. Vamos à capital paulista, então, para saber mais detalhes sobre esse assunto com Elane Gomes. Boa noite, Elane. Olá, boa noite para vocês aí em Cachoeira Paulista. Uma ótima noite a todos. A campanha sobre empreendedorismo acontece nas estações de metrô. A ideia é dar orientações para quem quer começar o próprio negócio. Nossa equipe foi conferir essa ação. Cerca de 70% das empresas ativas no Brasil são de microempreendedores individuais. E para dar uma forcinha para quem está começando, uma campanha para trazer noções básicas de empreendimento. Essa é uma iniciativa totalmente voltada à mobilidade humana. É transformar as nossas estações em espaços acolhedores, onde as pessoas possam receber informações, orientações de microempreendedor, orientação profissional. Entre os serviços oferecidos estão o microcrédito, a regularização cadastral e o parcelamento de débitos do MEI, além de inscrições para cursos e eventos de empreendedorismo. Fazemos todo o atendimento para o microempreendedor de forma gratuita, desde a abertura do MEI, tanto como baixa, alteração de KNAI, atividade, fazemos também declaração anual e também temos linhas de crédito junto ao Banco do Povo. Caso queira investir, ampliar no seu negócio, o microempreendedor consegue solicitar para capital de giro e investimento fixo. Jefferson passava pela estação Adolfo Pinheiro quando viu o atendimento e buscou por mais informações. O corretor meu chamado João Luiz de França, um senhor já de 50 e poucos anos, ele estava na dúvida como fazer um MEI e como abrir. Aí ele pega informação com o outro vizinho, falei, vem pegar no lugar. Aí descobri aqui, acabei de passar o contato para ele. A ação já passou pelas estações de metrô Largo 13, Capão Redondo, Vila das Belezas e fica até amanhã na Adolfo Pinheiro, no bairro de Santo Amaro. Wigner e seu amigo vieram obter conhecimento para realizar um sonho, abrir uma pizzaria. Nós estamos com um plano em mente para poder abrir um negócio nosso. Como tem que ter uma firma aberta para isso, aí nós vimos ali a MEI e nós resolvemos ver como que funciona. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou números atualizados do Censo Demográfico de 2022 e destacou os mecanismos de controle utilizados no levantamento. Quem tem os detalhes é o repórter Flávio Rogério. Segundo o IBGE, até o dia 24 deste mês, foram visitados cerca de 89 milhões de domicílios e 184 milhões de pessoas foram recenseadas. Em nota oficial, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística garantiu que o censo está sendo realizado de forma transparente, com vários mecanismos de controle e que a pesquisa segue rigorosamente as etapas necessárias. O IBGE informou ainda que está se dedicando para minimizar
amenizar os efeitos do atraso na conclusão da operação censitária. Os cidadãos que ainda não foram recenseados podem entrar em contato pelo Disque Censo, no número 137, e agendar a visita do recenseador. O IBGE informou que os primeiros resultados definitivos do censo devem ser conhecidos em abril. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias. Fico por aqui, amanhã a gente volta com informações direto de São Paulo a partir de 9h30 da manhã. Boa noite, fique com Deus. Boa noite para vocês também aí em Cachoeira Paulista. Boa noite, Elane, bom descanso para você, até amanhã. Olha, no próximo bloco, a semana de oração pela unidade dos cristãos em Jerusalém. E a história de um casal com mais de 80 anos de idade que tomou uma importante decisão. Da escuridão à luz, como as chamas que passam de mão em mão, a semana de oração pela unidade dos cristãos é celebrada em Jerusalém. O tema deste ano, Aprendei e Fazer o Bem, Buscai a Justiça, extraído do livro do profeta Isaías. Nessa primeira parte da semana de oração, os líderes das igrejas, religiosos e fiéis das diferentes confissões cristãs se reuniram em diferentes igrejas. A Catedral Anglicana de São Jorge, a Catedral Armênia de São Tiago, a Igreja Luterana do Redentor, no coração da cidade antiga, a poucos passos do Santo Sepulcro, e a Igreja do Patriarcado Latino. Iniciado o Calvário e a constante recordação da cruz e do poder da cruz em nossas vidas como cristãos, nos lembra, especialmente nesta semana, daquilo que nos une, ou seja, o amor de Cristo, que nos leva para uma unidade mais profunda, para uma compreensão mais profunda e também para ir além das divisões. Muitos fiéis participaram dos momentos de oração, uma presença que testemunha não só o desejo de unidade, mas também o seu início. Se você vem a Jerusalém, você está no coração de tudo que aconteceu. E é muito importante que as religiões possam se unir em oração, celebrar juntas, celebrar o que temos em comum. A experiência da unidade nos coloca diante da grandeza da igreja, da sua universalidade, da comunhão na diversidade. Todos os cristãos aqui, mesmo que divididos entre si, na realidade estão unidos na profissão de fé em Cristo. Diante do apelo ao bem, à paz e à justiça, o convite que vem da igreja é rezar ao Senhor e fazê-lo juntos, como irmãos. Quando você encontra Jesus, encontra também um homem e quer o bem para esse homem. Portanto, buscar o bem é buscar a dignidade, fazendo o homem verdadeiramente a imagem e semelhança de Deus. Rezar é a primeira coisa, e se o fizermos juntos, é um bom sinal e um símbolo, e dá esperança a todos os que estão aqui. Chuva e calor pelo país. E para falar da previsão do tempo, vamos chamar Yara Naires. Yara, boa noite. Quais os detalhes para esta sexta-feira do tempo, né? Boa noite para vocês aqui no estúdio e desejo a você que nos acompanha uma ótima noite também. Vamos lá, a chuva não vai deixar o país nesta sexta-feira. Chove de norte a sul, de forma mais expressiva no Pará, Tocantins, boa parte do Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. As temperaturas atingem os 31 graus em Salvador e 38 graus em Porto Alegre, que continua passando Cuiabá, que amanhã pode atingir os 29 graus. Vamos entender o que está acontecendo. No Nordeste, o que tem causado essas fortes chuvas é a zona de convergência intertropical que atua na região. Por lá, a quantidade de chuva chega aos 12 milímetros no oeste do Maranhão, também em Pernambuco e oeste da Bahia. No Centro-Oeste e Sudeste, a frente fria que causava chuvas fortes se afastou pelo mar. Mas o avanço de baixa pressão atmosférica no interior dessas regiões cria condições para o tempo instável. E é preciso atenção para o risco de transtornos em áreas do Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e também no topo do mapa nessa área que abrange Pará, Tocantins e Rondônia. Você que mora nesses locais, fique em alerta. Por hoje é só. Reinaldo, Adriana, volto com vocês. Obrigado, Yara. Olha, adotar uma criança é um gesto de amor aos pequenos que não tiveram a chance de ser membro de uma família.
Uma organização não governamental atua em 4 estados na orientação de pessoas que desejam ser pais adotivos. A iniciativa começou quando Célia adotou a primeira filha há 7 anos. A ONG Acalanto promove atividades para prevenir o abandono de crianças e oferece formação para as pessoas que desejam adotar. Quando a minha filha chegou, eu senti essa necessidade, como um agradecimento mesmo, assim, à vida, né? De tentar montar um grupo aqui em Aracaju. Outro serviço é voltado às gestantes que têm a ideia de apresentar o filho para a adoção. O projeto Entrega Segura é coordenado pela psicóloga Marlisete Maldonado. Proteger a criança, evitando entregas ilegais, tráfico de crianças, abandono, né? Abandono de, como a gente estava comentando antes, abandono na via pública. Então, protege a criança. No Brasil, atualmente, 4.220 crianças e adolescentes estão disponíveis para a adoção. A idade ainda é um fator determinante. Em Sergipe, 25 adolescentes estão à espera de uma família adotiva. Existe um período, né, que enquanto você recebe a criança, o adolescente, e realmente acontece a adoção. Nesse período ocorre uma avaliação, né, do judiciário, da família e a própria criança dizer se quer aquela família ou não. E nesse período essa criança pode voltar para a instituição, porque, por exemplo, ela não se adaptou à família ou, aí tudo bem, foi ela que não se adaptou, mas às vezes os adultos dizem, não quero. E essa criança vai ser abandonada mais uma vez. Adotar, antes de tudo, é uma atitude cristã incentivada pela Igreja Católica. A dimensão da adoção também está presente na Sagrada Escritura, em várias passagens, sobretudo nos livros dos Gálatas, Efésios também, Evangelho de Mateus, da dimensão da adoção e, claro, sobretudo o mistério da encarnação, porque Jesus foi adotado por São José. José é o pai adotivo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o mistério da encarnação também passa pela dimensão da adoção. Pois é, há sempre esperança quando o amor aparece nos pequenos gestos, como fazer-se presente, contar histórias, ouvir, interessar-se e conhecer. Em Belo Horizonte, um casal decidiu dar um passo importante no relacionamento. E o detalhe, Reinaldo, é que eles têm mais de 80 anos de idade. Confira essa história com Monize Amorim e Daniel Noblato. As fotos são de uma história de amor que começou na terceira idade. Rosalina e Otacílio, ou simplesmente Zitinha e Ben, como são chamados pela família, se conheceram em um baile e logo começaram a namorar. Um dia eu fui encontrar com ele, né, lá no baile. Aí eu passei numa loja e vi esse bichinho escrito assim: você me faz feliz. Você me faz feliz. Eu guardei com muito cuidado, né? Eu sempre estava lembrando, né? Eu estava lembrando dela. E ela faz o senhor feliz? A dona Zitinha? Me faz muito feliz. Sinto falta dela demais quando eu estou longe dela. As danças se tornaram frequentes no dia a dia do casal. O desejo de não se separar, mesmo que por algumas horas, cresceu. Então, case-se, né? Dá Deus esse conselho. Está escrito na Bíblia, a palavra de Deus. Então, mais do que claro que a gente tem que casar. Eu não acho certo, eu não estou certa não, né? Então eu vivia sempre angustiada, sempre triste. Há cerca de 3 anos, os dois ficaram viúvos e um sonho pôde se tornar realidade. Em 2010, Dona Zitinha e Ben deram uma nova chance ao amor. No ano passado, essa história ganhou um novo capítulo, o sacramento do matrimônio. O casamento aconteceu em dezembro e reuniu amigos e famílias. Receba essa aliança. Em sinal do meu amor. E aconteceu muita chuva. E casei, graças a Deus. Casamos, graças a Deus. Emocionei, eu falei, chegar demorou demais, eu falei, acho que desistiu. Aí não, quando ela entrou, eu me emocionei um pouco, eu tive que andar para encontrar com ela. Atitude que a filha Yolanda fez questão de dividir nas redes sociais. Foi de muito significado. Foi muito, muito significante mesmo esse casamento e não tinha como não se emocionar, né? Testemunho inspirador sobre o verdadeiro sentido do matrimônio.
Um conselho que eu dou a todos: não tem idade, né? Não tem medo, limite de nada. Após o intervalo, cresce o número de cristãos em Israel. E na série Desafios da Pesca, o dia a dia dos marisqueiros de Igaraçu, no litoral pernambucano. Estamos de volta e eu vou perguntar uma coisa a você. Você tem ideia de quantos cristãos vivem em Israel, aproximadamente? Bom, de acordo com dados divulgados pelo Escritório Central de Estatísticas de Israel, da população total do país, 185 mil são cristãos. Número que representa apenas 1,9% da população. Um crescimento de 2% em relação ao ano em relação a 2022. As estatísticas indicam que 75,8% dos cristãos em Israel são cristãos árabes, que compõem os 6,9% da população árabe total em Israel. A maioria dos cristãos árabes vive no Distrito Norte e no Distrito de Haifa. Nazaré confirma-se como a cidade com o maior número de cristãos árabes, 21.100, seguida de Haifa, 16.700 e Jerusalém, 12.900. Os dados mostram que em 2021 foram celebrados 582 casamentos cristãos e registrados 2.434 novos nascimentos. A taxa geral de natalidade de mulheres cristãs diminuiu, atingindo 1,77 filhos por mulher, dos 1,85 em 2020. O tamanho médio das famílias cristãs é de cerca de 3 pessoas. Durante o último ano letivo, 26.752 alunos cristãos frequentaram o ensino primário e secundário, o equivalente a 1,4% do total de alunos. A taxa de participação dos cristãos na força de trabalho em 2021 foi de 66,3%. Sabia que a sua contribuição ajuda a melhorar a vida das pessoas por meio de iniciativas promovidas pela Canção Nova? É um gesto que leva à multiplicação do bem, graças à sua generosidade, a generosidade de sócios e benfeitores. Estamos com 73% da campanha de janeiro. Contamos com você para chegar aos 100% da nossa meta. Faça sua doação pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com. E não é necessário o envio do comprovante, porque sua doação será identificada automaticamente. Obrigada por sua fidelidade e comprometimento com a evangelização realizada pela Canção Nova. Olha, a vida dos marisqueiros de Igaraçu, em Pernambuco, é o que nós vamos falar agora nessa reportagem da série Desafios da Pesca. Nossa equipe mostra a rotina de 2 deles em um rio da cidade responsável pelo sustento de dezenas de pescadores que vivem no litoral. Permanecemos na comunidade centenária de Cuieiras. Após a capacitação, é hora de ir ao rio. Acompanhamos o dia de trabalho da Laodiceia, que faz parte da Colônia Z20. Andamos de carro por boa parte da estrada de terra, mas devido às condições, precisamos completar o percurso a pé. Mesmo caminhando, as mãos já estão ocupadas com ferramentas de trabalho. Em uma delas, um balde auxilia o processo com os utensílios. Na outra, o gereré, instrumento responsável por capturar o siri que está na água. Na cintura de Laodiceia está amarrada uma coroa com uma espécie de isca em um saco amarelo. Ali contém peixes que vão atrair o siri que está no rio. Antes de entrar na água, uma breve e marcante recordação. Criei minhas filhas todinha aqui nesse rio. Nascida e criada em Cuieira. Tudo pronto, é hora de pescar. As cordas entram para aqui no rio. Um trabalho de paciência.
Mas em meio a um oceano de incertezas, uma gota de esperança. O siri veio em cerca de 10 minutos de tentativa. E antes de seguirmos viagem pelo litoral de Pernambuco, encontramos um pescador em plena atividade. O nome dele é Edmilson. Dentro desta lata, um grande caranguejo. Eles costumam chamá-lo de ganha-mundo, um verdadeiro prêmio. Veja nesta imagem impressionante do repórter cinematográfico Ederaldo Paulini. Segundo o pescador que encontramos, o caranguejo está preparado para correr. Mas em segundos vemos a experiência sendo colocada em prática. Edmilson domina o caranguejo e ainda nos mostra de perto seus detalhes. E aí, teria coragem? Independentemente da resposta, a certeza é de que estamos diante de uma bela criatura divina. Pescando, quanto que dá mais ou menos em dias bons, vamos dizer assim? Rapaz, eu pego uns 60, 50 por aí. Se eu passar o dia pegando, né? Após a gentileza de nos mostrar o ganha-mundo, Edmilson recolhe os apetrechos, sobe na locomotiva e segue o seu caminho. Olha, amanhã, no último episódio da série, nós vamos conhecer as histórias de Natanael e Socorro. Idades diferentes, propósitos iguais. O de levar o sustento para casa a partir dos frutos do mar. Bom, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens já disponíveis no portal noticias.cançãonova.com. Olha, a seguir você assiste a transmissão da Santa Missa direto de Brasília. Uma ótima noite para você. Nos vemos amanhã. Paz para você.